Então, esse trabalho tem como finalidade usar a história e um pouco da biografia de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Isaac Newton como instrumento para despertar a curiosidade dos alunos para o período da Revolução Científica e, através dela, atrair a atenção dos estudantes para a física em geral. Aqui esse site que ele é dividido numa página inicial e em 3 blocos. Eu vou apresentar um pouquinho dele. A estrutura do site é a seguinte: na primeira página, uma apresentação geral do trabalho e com seu conteúdo programático e um breve conceito de revolução científica. Aqui o conteúdo programático, os objetivos e uma breve conceituação aqui de revolução científica, da onde que surgiu o nome e tudo. Daí agora vamos para o bloco 1. Aqui tem uma breve biografia de Nicolau Copérnico, Galileu e Newton, né? Então, Copérnico. Nicolau Copérnico nasceu em Toruń, no Reino da Polônia. Além de astrônomo e matemático, foi um cônego da Igreja Católica. O cônego é um presbítero, ele tem funções litúrgicas solenes. Sua teoria do heliocentrismo colocou o Sol como centro do sistema solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica, em que a Terra estaria no centro. Essa teoria é considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos. Como curiosidade, desde a Grécia Antiga já existiam quem defendesse a ideia do heliocentrismo, como Aristarco de Samos. Agora Galileu Galilei. Ele foi um astrônomo, físico e engenheiro florentino, descrito por alguns como polímata, cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Foi o primeiro a apontar um telescópio para o céu. Observou as luas de Júpiter, o que contrariava a cosmologia aristotélica vigente, que sustentava que todos os corpos celestes deveriam circular a Terra. Ele também observou as manchas solares, o que também ia contra a postulação aristotélica da perfeição imutável dos céus. Em 1632, ele escreveu o Diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo, onde comparava o sistema copernicano com o sistema tradicional, ptolomaico, em que a Terra é o centro do sistema solar. Em 1638, publicou 2 novas ciências. Ele teve muita dificuldade para conseguir publicar esta obra, pois a Inquisição havia proibido de publicar outras obras após o diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo. Após fracassar ao tentar publicar na Alemanha, na França e na Polônia, 2 novas ciências foi publicado na Holanda. Foi condenado à prisão domiciliar pela Inquisição, acusado de heresia. Morreu cumprindo essa pena. Está aqui uma breve biografia dele, para ver. Aqui tem um vídeo de um astronauta lá na Lua, ele soltando uma pena e um martelo, provando que eles caíam juntos. Quando não tem resistência do ar, a aceleração é a mesma para os 2. Quem for ver o site pode ver o vídeo inteiro. Eu vou pular aqui. Ele vai soltar os 2 e vão cair juntos. Caíram juntos. E agora Isaac Newton. Isaac Newton foi um matemático, físico e astrônomo, teólogo inglês. Apesar de ser conhecido por suas contribuições na matemática e na física, Newton dedicou boa parte de seu tempo estudando a Bíblia. Enquanto vivo, ele não mostrou para ninguém suas pesquisas teológicas, que apenas recentemente foram examinadas. Ele rejeitava a visão convencional da Trindade. Newton reconhecia Cristo como um mediador divino entre Deus e o homem, subordinado ao Pai que o criou. Em 1687, publicou a Principia, um dos livros mais importantes da ciência. Nele, ele declarou as 3 leis universais do movimento, estabelecendo as bases para a mecânica clássica. Usou a palavra gravitas, peso em latim, para o efeito que seria conhecido como gravidade, e definiu a lei da gravitação universal. Morreu dormindo em Londres em 20 de março de 1727.
Após sua morte, seu cabelo foi examinado e descobriu-se que continha mercúrio, provavelmente resultante de suas atividades alquímicas. Daí aqui tem uma breve descrição da biografia dele, das leis dele, das descobertas que ele fez no período da epidemia que teve em Londres, que ele teve que sair de Londres e ir para a fazenda. Agora vamos ver o bloco 2. Aqui tem um pouco do contexto do século XVI, XVII, XX, XVI, XVII e XVIII, né? Quando aconteceu a Revolução Científica. No século XVI, aqui alguns acontecimentos marcantes, tem a Reforma Protestante, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, foi nesse século também que Maquiavel escreveu O Príncipe, Shakespeare escreveu Hamlet, em 1599. No século XVII, foi marcado pelas monarquias absolutistas, pela invenção da eletricidade, do microscópio, desenvolvimento do cálculo por Newton e por Leibniz, e a lei da gravitação de Newton também. Século XVIII, marcado pelo iluminismo, movimento filosófico intelectual que primava pelo uso da razão. Daí aqui tem algumas curiosidades sobre cada século. Daí um pouquinho sobre a Polônia de Copérnico, que o século XVI na Polônia é considerado o século de ouro da Polônia. Aqui tem algumas curiosidades. Daí a Itália de Galileu, foi o período da Renascença, época de consideráveis transformações na cultura, economia, política e religião. Na cultura, por exemplo, se destacam as transformações ocorridas na música, pintura, escultura e literatura. Inglaterra de Newton. Teve como fatos marcantes a guerra civil entre o rei Carlos I e o parlamento. Ao final, o rei foi decapitado. Entre 1665 e 1666, ocorreu a Grande Peste de Londres, que matou entre 75.000 e 100.000 pessoas. E agora vamos para o último bloco, que é o bloco 3, que fala um pouquinho sobre epistemologia. No bloco 3 eu apresento aqui brevemente o conceito de epistemologia, discorro sobre alguns métodos. Um primeiro método é o indutivismo, pelo qual, a partir de uma observação, você cria hipóteses e essas são testadas, de forma bem resumida. Por esse método, se parte de uma informação específica e a partir dela se chega numa teoria geral. Você vai do específico para o geral. Esse método tem muitas falhas, porque o que normalmente acontece é que quem faz uma observação normalmente já tem alguma ideia em mente sobre o que ele espera observar. Ele não vai com a mente vazia, ele já vai esperando alguma coisa. Daí o que se opõe ao indutivismo são os métodos dedutivos. Por esse método se parte do geral e a partir do geral se chega no específico. As explicações científicas devem seguir uma estrutura na qual, a partir de uma lei e de condições iniciais, seja possível prever consequências. Essas consequências devem ser passíveis de teste, devem ser testáveis. Daí se segue o que se chama de falsificacionismo. O que é falsificacionismo? É a ideia de que a ciência se diferencia da pseudociências ou das superstições pelo fato de a ciência poder ser provada como falsa. Ela pode ser testada, ela pode passar por experimentos, pode ser provada como falsa ou como verdade. Já diferente das pseudociências e superstições, não tem como você provar que elas são falsas, elas não lhe permitem fazer um teste com elas. E aqui eu finalizo um pouco falando sobre inspiração, imaginação e criatividade. Que a genialidade e a imaginação elas são muito importantes para o progresso do conhecimento humano, mas não são muito bem conhecidos como é que elas ocorrem, como é que é o processo de imaginação, de criatividade, por que alguém é mais genial. Elas acabam fugindo para a psicologia, como sendo o objeto de estudo da psicologia. Então é isso.